Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Walker Póvoa, eu sou escritor, sou autor do livro Horizonte Negro e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um livro que me encantou, As Trilhas da Glória. Eu confesso para você que eu não sou muito de ler romances baseados em histórias reais, mas As Trilhas da Glória é uma daquelas histórias que te faz se apaixonar pelos personagens, se apaixonar pela história e querer saber um pouquinho mais do que aquilo que o autor traz pra gente. As Trilhas da Glória é muito bem pesquisado, muito bem detalhado e nos conta a história do montanhista britânico George Mallory. Ele que tentou escalar o Monte Everest por 2 vezes. Na última vez que ele tentou escalar, em 1924, ele perdeu a vida. Em 1999, uma equipe foi enviada para ver se encontrava o corpo e encontrou a 8.000 metros de altura. O Monte Everest tem 8.848 metros de altura, se eu não estou enganado. Então, e ficou sempre a pergunta, desde 1924, será que ele conseguiu o objetivo dele? Será que ele tinha conseguido chegar ao topo do Monte Everest? E isso traz também uma discussão que até hoje as pessoas ficam assim meio naquela, porque para muitas pessoas, um montanhista ele só considera-se que ele chegou ao topo, que ele subiu, se ele for e voltar com vida. E o George, ele não voltou com vida. Ele foi, ninguém sabe se ele chegou até o topo, mas não voltou com vida. Em 1999, quando o corpo dele foi encontrado e o corpo do companheiro dele nunca foi encontrado, embora em 1975 um montanhista chinês chamado Xin Zhang ele encontrou Xu Jing. Vou fazer confuso. Xu Jing. Ele encontrou um corpo a 8.299 metros. E ele chamou esse corpo de o corpo de um inglês morto. Só que, infelizmente, ele foi morto por uma avalanche, esse chinês, ele foi morto por uma avalanche sem dar maiores detalhes a respeito desse corpo. Então, ninguém jamais soube de fato de quem esse corpo, se de fato era do companheiro do George. Eles subiram em duplas, estavam subindo em duplas. Mas o corpo foi encontrado em estado de conservação perfeita. E alguns detalhes chamou a atenção. Por exemplo, ele estava levando uma câmera fotográfica e essa câmera não foi encontrada. Muito provavelmente, se essa câmera fosse encontrada, daria detalhes se ele de fato chegou ao topo pelas fotografias. É muito provável que seria possível revelar essas fotografias. Um outro fato é que o George ele havia prometido depositar no topo do Monte Everest uma foto da Ruth, a esposa dele, porque ele foi muito apaixonado durante toda a vida e ela também por ele. Inclusive, quando foi para ele subir a segunda tentativa, ele havia dito que não ia. Quando a primeira vez não deu certo, houve uma tragédia, ele falou que não ia tentar de novo. Mas era o sonho dele, era uma coisa que ele queria muito. E a Ruth ela incentivava muito ele a alcançar esse objetivo. Então ele subiu e ele carregava essa foto com ele. Só que essa foto também não foi encontrada no corpo, junto com o corpo do George. E um outro fato também é a questão dos óculos. Os óculos estavam no bolso dele, o que significa que era noite quando ele morreu. Então, se era noite, ele provavelmente estava voltando, porque não faz sentido ele estar subindo à noite. Então são essas questões que ficam, que deixa a dúvida se de fato ele chegou ao topo. E se uma pessoa chegou ao topo, mas não consegue descer com vida, ela chegou ao topo, ela subiu ou não? Eu acho que sim, chegou ao topo, mas é a minha opinião tão somente. O fato é que
Na verdade, ninguém nunca vai poder afirmar com certeza absoluta quem foi o primeiro homem a pisar no topo do mais alto ponto da Terra, o Monte Everest. Porque a cada dia que passa, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica, mais improvável é que sejam encontrados mais detalhes, mais provas de que o George tenha subido, chegado ao topo ou não. Além disso, havia as questões do equipamento e tudo mais. E ele foi encontrado na face norte da montanha. Então, algumas pessoas não acreditam que ele pudesse ter subido pela face norte. Embora, desde criança, o George desse provas de que era alguém assim fora do comum para escalar. Ele deixava todo mundo para trás. Desde pequeno, ele espantava a família. Depois, com os amigos, os montes que eles subiam, que eles escalavam, George deixava todo mundo para trás. Então aquilo não seria obstáculo para ele. Em 1975, uma equipe de chineses colocaram de forma permanente uma escada na face norte para facilitar a subida dos montanhistas. Em 2007, o montanhista que encontrou o corpo do George, ele testou o equipamento e subiu a face norte do Monte Everest sem usar a escada, provando que sim, é possível. Então, até hoje, fica sempre essa dúvida e vai sempre ter essa dúvida. Aqui, As Trilhas da Glória, o autor ele tem a opinião dele, como a gente percebe pelo final, o final que ele dá à história, mas a pergunta eterna, a pergunta que jamais terá resposta. Quem foi o primeiro homem a alcançar o topo do mais alto ponto do planeta? Será que foi George ou não? Será que isso aconteceu em 1924 ou alguns anos depois, em 1953, se eu não estou enganado? Eu sou péssimo com datas, mas é por aí assim. E o que é que você acha? Uma pessoa só pode considerar que ela subiu, que ela chegou ao topo de um monte se ela for lá e voltar com vida? Ou você tem a mesma opinião que eu? O fato é que, pesquisando minuciosamente a vida do George, da esposa, o Jeffrey, ele um grande escritor, autor de grandes best-sellers, ele compôs uma história fantástica, uma história emocionante, que nos prende desde a primeira até a última página. Eu, quando terminei de ler, estava muito emocionado, porque é uma história realmente que nos emociona profundamente. Um sonho. George, ele era constantemente interrogado por repórteres que perguntavam para ele por que ele queria escalar o Monte Everest, por que ele queria chegar ao topo, por que ele queria subir o mais alto monte, o mais alto ponto do planeta. E ele respondia, porque ele está lá. Então, tentou, mas acabou perdendo a vida. Um sonho que ele tinha, assim como nós temos os nossos sonhos. Mas quanto vale um sonho? Até onde nós devemos ir para alcançar os nossos sonhos? Vale a pena pôr a vida em risco? Vale a pena deixar tudo para trás, como ele fez? Porque ele deixou uma vida, ele deixou uma esposa, ele deixou filhos, ele deixou... Será que um sonho vale todo esse sacrifício? Será que vale a pena pôr a vida em risco, perder a vida, em nome de um sonho? George achava que sim. Eu não sei, só sei que fiquei fascinado e apaixonado pelo George, pela história dele, pelo amor que ele tinha pela Ruth, que era um grande amor e era verdadeiro, o único amor da vida dele, e que ela tinha por ele. E então a Ruth, quando ela disse para o George e ela incentivou o marido a escalar pela segunda vez o Monte Everest, mesmo sabendo que ele podia não voltar, era uma prova de amor que ela estava dando para ele, como poucas pessoas são capazes de dar. Porque
Ela fez aquilo porque era o sonho dele, e ela sabia que era o sonho dele, e era um sonho verdadeiro, não era um sonho de mentira. Então, mesmo com o coração na mão, mesmo sabendo que ela poderia nunca mais vê-lo, ela insiste, ela incentiva. Não, vai. Ele foi. E, infelizmente, nunca voltou. Se você já leu As Trilhas da Glória, eu tenho certeza que você ficou tão emocionado quanto eu, tão apaixonado pela história do George quanto eu, tanto o sonho quanto o romance que ele viveu com a esposa enquanto vivo. E se você não leu, eu indico para você As Trilhas da Glória, eu tenho certeza que você vai amar. E mesmo que você não seja fã de montanhismo, de todas essas coisas, como eu também não sou, eu tenho certeza que você vai ficar encantado, assim como eu fiquei encantado ao ponto de querer saber até um pouco mais, de pesquisar um pouco mais a respeito. As Trilhas da Glória é um livro que vale muito a pena ler. Não é perder tempo, não é uma daquelas leituras em que você chega à última página e fica assim, mas meu Deus, por que eu li até a última página? Porque eu sou assim, mesmo que eu não goste, mesmo que eu lá pela metade do livro já sei que não vai dar em nada, que eu vou perder meu tempo, eu preciso ler até o final. Mas As Trilhas da Glória eu li porque eu sabia que ia valer a pena chegar à última página. E se você não leu e quiser ler, eu tenho certeza que no final você vai concordar comigo. Você vai dizer, ele falou que valia a pena e realmente valeu a pena. As Trilhas da Glória é uma das raras histórias em que vale a pena a gente sentar, pegar um copo de café e varar a noite. Se você gostou desse vídeo e quer mais como esse, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, o YouTube vai enviar para você cada um dos vídeos que eu postar aqui no canal no momento em que eles forem publicados. E não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário e compartilhar com os amigos. Obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!